E hoje ele veio para conversar com a gente sobre acne solar. Você já ouviu falar nisso? Vocês já ouviram falar nisso? Acne solar? Pois é. Será que ela existe realmente? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Seja bom dia. bem-vindo ao nosso programa para a gente bater mais uma vez um papo interessante sobre esse assunto. Acne solares, as bolinhas, na verdade, muitas vezes, que estão ali, que incomodam tantas pessoas. E aí a gente trouxe o doutor para ele tirar essas dúvidas e nos dizer realmente se elas acontecem, né, por causa do clima, né? Eu não sei se há acne solar justamente por isso, mas existem algumas partes do corpo que ela avança um pouquinho mais, às vezes não é só no rosto, né? E aí a gente vai entender melhor com o médico, porque quem entende do assunto é ele e quem vai explicar pra gente um pouco mais sobre a acne solar é o doutor. Primeiro entender, na verdade, se é real. Então, é real. A gente tem a acne, a doença mais comum que existe nos seres humanos, né? De todas as doenças que existem, não só de pele. E nesse período que a gente tem um aumento da incidência solar, a gente tem aumento de oleosidade de pele, a gente tem uma maior propensão a ter inflamações na pele, aumento dos bolinhos de pus, que a gente chama de pústulas. Então, de um modo geral, a gente tende a ter realmente uma piora dessa inflamação. Interessante, doutor, que eu imaginava que acne viesse de dentro para fora, né? E não imaginava que essa pele poderia sofrer de uma certa forma ao ponto de ter essas bolinhas vermelhas ou até mesmo com pus muitas vezes, e que a acne também pudesse vir através dessa parte, né? Do solar. Acne solar, ela tem a ver realmente com o nosso clima ou não? O surgimento da acne, de um modo geral, é uma doença muito complexa. Envolve tanto fatores endógenos, por exemplo, às vezes fatores hormonais, fatores relacionados à dieta, fatores genéticos também, e muitas vezes envolve também fatores externos, como, por exemplo, a exposição solar, o uso de produtos cosméticos que podem aumentar a oleosidade da pele, dentre vários outros fatores que a gente acaba se expondo. Isso pode predispor ao surgimento de lesões. No caso da palavra, né, da acne solar, ela é diferente das demais acnes ou não? Ela é diferente no sentido de ter uma influência maior da exposição solar no surgimento das lesões e no aumento da oleosidade de pele. Mas, de um modo geral, o manejo clínico, o tratamento, ele é mais ou menos a mesma coisa. O que a gente vai frisar muito bem nesse tipo de acne é realmente o uso do filtro solar diariamente, de forma regular, para a gente evitar o surgimento de lesões. O senhor falou a respeito de... Existem algumas causas, mas existem outras, além destas que o senhor já citou? Então, é muito relacionado, muitas vezes a gente vê pacientes que desenvolvem quadros de acne secundário ao uso de alguma coisa. Por exemplo, tem pacientes que têm acne devido ao uso de algum medicamento que predispõe ao surgimento de lesões. Às vezes, o uso de suplementos proteicos, entendeu? Eu vejo muita gente que toma aquele whey protein e alguns tipos de whey podem predispor ao surgimento de lesões também, entendeu? E dentre outros fatores também, o fator genético é um fator muito importante. Doutora, a gente fala de acne e às vezes eu já ouvi algumas pessoas falarem, olha, quem não tem uma boa hidratação, a tendência é aparecer mais acnes. Isso é real? Até pouco tempo atrás, a gente achava que a pele oleosa era uma pele que já era hidratada, não precisava de hidratação. Sim. Hoje em dia já tem estudo científico mostrando que a pele oleosa é uma pele menos hidratada do que a pele normal. Então, com essa falta de hidratação, é como se ela não tivesse a barreira que protege do surgimento de lesões de acne. E aí entra a história, provavelmente, também desses novos produtos que a gente tem no mercado e que as pessoas, às vezes, acabam comprando vários produtos e vai tentando usar os produtos, o que dá certo, o que é mais interessante. E aí essa limpeza dessa pele, que é um pouco mais oleosa, acaba passando por situações adversas, né? Com certeza. Geralmente, tem um tipo de acne muito comum no consultório, que é a acne cosmética. A pessoa usa um monte de produto, um monte de coisa que não está indicado para o seu tipo de pele e acaba fazendo surgir lesões onde não tinha antes. Então, assim, qualquer produto que você vai utilizar na sua pele, é importante ter o aconselhamento do dermatologista antes, organizar a sua rotina, porque um produto, ele interage com o outro, então é importante que tenha uma rotina que faça sentido, não é simplesmente sair comprando qualquer produto que vem pela frente. E no final do dia, a higienização ela é importante que seja feita tanto com sabonete,
quanto também quem usa muitos produtos, muita maquiagem, vale a pena a gente incluir também algum outro produto para complementar essa limpeza, como água micelar, por exemplo, que ajuda muito nesse sentido. Pronto, então não é só você lavar seu rosto bem lavadinho e achar que ele está muito bem. E essas pessoas que sofrem com a acne solar, como é que fica a questão da hidratação antes de dormir nessa pele? A gente prefere sempre fazer a hidratação noturna para não pesar tanto na oleosidade. Certo. A hidratação, o ideal é que seja feito com um produto com uma cosmética mais fluida. Hoje em dia a gente prefere muitos hidratantes em sérum, que são hidratantes que têm uma absorção mais rápida, não atrapalham a oleosidade da pele e conseguem melhorar muito essa barreira cutânea para diminuir o surgimento de lesões. Pronto. E como é que a gente pode evitá-las? Então, em primeiro lugar, mais importante de tudo, por conta dessa relação com a exposição solar, o uso do filtro solar regularmente, de preferência um que tenha cosmética mais fluida, mais sequinho, entre fator 30, fator 50, e lembrar da reaplicação ao longo do dia. Ah, doutor, você falou sobre um assunto interessante, porque hoje a gente encontra vários tipos de protetores no mercado. Uns que são mais líquidos e outros que realmente são mais pastosos. Exatamente. Então, nesse caso da acne solar, mais pastoso seria mais interessante. Mais sérum, mais líquido. Sérum, daquele mais tipo que líquido. consegue absorver melhor. Quando ele tá. fica mais cremoso, mais oleoso, a gente tende a ter uma piora nas espinhas. Entendi. Então é o contrário, né? Exatamente. É o contrário. E no caso dos tipos de protetores, tem também o spray. É interessante? O spray geralmente tem uma absorção mais rápida, então ele é um produto interessante para quem tem acne. O problema do spray muitas vezes é a quantidade de uso, que muita gente às vezes acaba usando menos do que o que deveria. Pronto. Nesse Mas se fizer caso, na quantidade correta, está valendo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente sabe que essas acnes, elas não aparecem só no rosto, né? Isso, exatamente. A região ali das costas, muitas vezes na região do ombro, a gente costuma ter o surgimento de lesões. E geralmente pessoas que têm acne corporal precisam de algum medicamento em comprimido para fazer o tratamento também. Então, a pessoa que está assistindo, tem espinha nas costas, é importante procurar o dermatologista para fazer o tratamento. E quando a gente fala dessas acnes relacionado à retirada delas, por exemplo, tem pessoas que tiram em casa mesmo. Eu vou bem aqui no meu banheiro, vou dar uma olhadinha no meu espelho e começa a mexer. E principalmente quando ela está amarelinha, né? As pessoas costumam colocar ali o dedinho. Qual é a recomendação? A gente já imagina qual infelizmente, esse hábito da gente fazer muito, espremer espinha, espremer cravo, é um né? hábito super comum e é um hábito que predispõe muito ao surgimento de cicatrizes de acne, que são lesões que a gente leva para a vida toda e tem difícil tratamento. Então, a pessoa que tem espinhas inflamadas, ou mesmo que tenha somente cravos, que não tem espinhas inflamadas, a gente tem que tentar evitar ao máximo ficar manipulando as lesões. O ideal tem espinha inflamada, procura um médico dermatologista, fazer um tratamento geral da pele para evitar o surgimento das espinhas. Doutor, a acne solar, ela, no caso, não seria o cravo? A acne, de um modo geral, a primeira lesão é o cravo. Aí, do cravo, que é o comedão, que a gente chama, né? Ele começa a se desenvolver para uma espinha que pode gerar nódulos, cistos, enfim. E existem quadros de acne mais leve que a gente tem somente o cravo. O quadro solar, ele tem influência com todos os tipos. Ele pode predispor a acne com cravos, a acne com espinhas, a acne com cistos. Depende muito da predisposição de cada um. E aí a gente chama atenção para as pessoas que têm acne solar relacionada aos ácidos, os cuidados que as pessoas devem ter, procurar somente o profissional, né? Porque tem gente que vai por conta própria e compra os produtos que tem por aí e de repente aquela acnezinha solar, ela manchou, ficou mais escuro e a pessoa quer dar um jeitinho. E às vezes esse jeitinho pode custar caro, demais, né? Esses ácidos, de um modo geral, eles têm um resultado bom, mas eles são medicamentos. Então, assim, não pode ser usado da maneira que a pessoa achar, entender que seja melhor, né? A gente precisa usar com recomendação, porque eles podem trazer efeitos colaterais, eles podem deixar o rosto vermelho, ardendo, às vezes até piorar as espinhas. Então, procurar o dermatologista é, sem dúvida, a melhor saída. Tá certo, a gente quer agradecer. Faltou alguma informação? Imagina, não, acho que está ótimo cuidar bem da pele nesse período de tempo mais quente e que vai fazer toda a diferença. Pronto, ó, o doutor tem essa pele maravilhosa e já imagina. sabe, né? Cuidado, tá vendo? E você também pode cuidar. Quem quiser entrar em contato com o doutor, como é que faz? O nosso Instagram é dr.jameslima, que é um Instagram que toda semana a gente posta dicas sobre acne inflamatória lá. Verdade, a gente está de olho, a gente não para de ficar de olho. Por isso que o doutor está sempre aqui com a gente, trazendo dicas e mais dicas para você.